Essa exortação é muito especial. Eu quero ler com vocês versículo 1 e 2 de 2 Timóteo 4. Preste atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Quero chamar a atenção como o apóstolo Paulo faz um ambiente solene para dar essa que seria a última instrução da carta que ele está escrevendo. E ele convoca o próprio Deus e Jesus Cristo como testemunhas diante daquilo que ele está prestes a falar ao seu filho na fé. Não só isso, ele também remete a Timóteo ao fato de que Jesus julgará vivos e mortos. Sabe por que isso é tão sério para o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo, nesse momento, ele está preso pelo motivo e pela razão que o conselho que ele vai dar para o seu filho na fé. Por pregar o evangelho, o apóstolo Paulo está preso e prestes a morrer. E agora ele convoca o seu filho na fé e fala: meu filho, não tema ao julgamento dos homens, àqueles que podem matar somente o corpo. Tema aquele que há de vir julgar os vivos e os mortos. É a esse que nós temos que temer, e é a esse julgamento que nós esperamos, ansiamos e que nós vamos prestar contas. Então não tenha medo, assim como eu não tenho de pregar a palavra de Deus, mesmo que isso custe a sua vida. Ele também lembra Timóteo que Jesus voltará, e ele faz isso com essa palavra, manifestação. Essa palavra é uma palavra interessante, no grego essa palavra é epifania. E essa palavra ela descreve tanto a segunda vinda de Jesus, quanto no sentido histórico, quando um imperador ou um rei ia visitar uma vila. E ali toda aquela comunidade se preparava, se organizava para a epifania do imperador, do rei, para a presença, para a chegada do rei. E meus irmãos, o meu desejo é que quando Jesus voltar na sua epifania, ele encontre a mim e a você, fiéis, pregando a palavra dele, compartilhando essa palavra. É isso que ele está lembrando, o seu filho na fé. E por último ele fala: lembre do reino de Deus. Esse é o propósito pelo qual pregamos a palavra de Deus, para que o reino de Deus avance sobre a terra, avance nas nossas comunidades, avance nos nossos lares, avance sobre nossos relacionamentos. É para isso que pregamos. Então você vê que o apóstolo Paulo faz todo um ambiente solene para dar essa instrução, esse imperativo: pregue a palavra de Deus, tempo fora de tempo, insista, exorte com toda a paciência e com toda a doutrina. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. E sabe, eu já disse a você que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Eu estava lendo um autor essa semana que diz que as últimas palavras de alguém é como que nós pudéssemos ver por uma janela, o coração daquela pessoa. E sabe, uma coisa que é interessante na palavra de Deus, que tanto o apóstolo Paulo quanto o próprio Senhor Jesus usam essa advertência, usam essa exortação como as suas últimas palavras. Eu quero chamar a tua atenção, porque essas também foram as últimas palavras do Senhor Jesus antes de ele subir aos céus. Por exemplo, vai aparecer ali no telão, Marcos 16, 15 a 18, que é a versão de como Marcos nos relata como foram essas últimas palavras de Jesus. E ali está nesse texto: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Observa como também Lucas, o historiador da igreja, no seu evangelho, ele retrata essas mesmas palavras do Senhor Jesus, as últimas palavras antes de Jesus subir aos céus. Está lá em Lucas capítulo 24, 46 a 48, e assim diz o texto da palavra de Deus: e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Algo que é interessante, que o próprio historiador Lucas, ele escreve um outro livro da Bíblia,
É como se fosse uma segunda parte do discipulado que ele estava fazendo com Teófilo. O livro de Atos também é escrito por Lucas. E ele termina o seu livro, em Atos 28, ele termina contando como é que o apóstolo Paulo terminou os seus dias. Quero que você preste atenção como foi com a mesma exortação e com a mesma missão que o apóstolo Paulo também terminou os seus dias. Atos 28, 30 e 31, diz assim a palavra de Deus. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Você percebe como as últimas palavras de Jesus, ele nos ordenou a pregar o Evangelho. As últimas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé é: pregue a palavra. E o próprio apóstolo Paulo, como um exemplo daquilo que ele mandou o seu filho na fé fazer, ele nos seus últimos 2 anos, recebia todas as pessoas naquela casa ali em Roma e pregava a palavra de Deus a todos com ousadia. Meus irmãos, eu deixei o último texto aqui, que eu queria mencionar com os irmãos nessa parte da mensagem, que é talvez o mais conhecido dentre os relatos das últimas palavras de Jesus. Está lá no Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, 18 a 20, e Mateus retrata essas últimas palavras da seguinte forma. Ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está falando isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos enfatizam a mesma coisa: pregue essa santa palavra. Eu estava participando de um treinamento de evangelismo algum tempo atrás, e o professor disse uma coisa que chamou a minha atenção. Ele falou assim: olha, não me surpreenderia se ao chegar ao céu, uma das primeiras palavras de Jesus para nós fosse, uma pergunta na verdade, ele perguntasse: você cumpriu a última ordem que eu deixei para você? Vá e faça discípulos. E então, depois dessa pergunta, Jesus pode dizer: vinde benditos do meu Pai, entrem no descanso eterno. Bom, eu não sei como vai acontecer quando encontrarmos com Jesus, mas também não me surpreenderia se ele relembrasse aquela missão que ele deixou por último para nós: ir e fazer discípulos. Tem um outro autor que eu estava lendo sobre esse assunto da grande comissão, é o nome que nós damos a esse texto da palavra de Deus, as últimas palavras de Jesus, e ele fala o seguinte: fazer discípulos não é um pedido, fazer discípulos não é um conselho, fazer discípulos é uma ordem expressa do Senhor Jesus para cada um dos seus discípulos. E meus irmãos, eu quero exortá-los, exortar a nossa igreja, que essas palavras do apóstolo Paulo, elas ecoam durante os séculos, e elas nos alcançam enquanto os discípulos de Jesus em pleno século 21, e é uma palavra de convocação também para mim e para você. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Essa é a comissão, essa é a convocação. Eu quero saber se você aceita essa santa convocação vindo da parte de Deus para a sua vida. Se você está disposto a pregar essa palavra com toda a ousadia e com toda a coragem que você tem. Agora, deixa eu te explicar o porquê é tão urgente nós pregarmos essa palavra. Por que nós precisamos usar toda a nossa energia para cumprir essa missão? Meus irmãos, nós temos uma janela de oportunidade sobre a nossa nação. O nosso país está passando por um tempo de colheita especial, muito especial. É um tempo de despertamento de Deus sobre a nossa nação. Basta você ver o que aconteceu semana passada, quando naquela mobilização do Descende, nós tivemos 160 mil pessoas em estádios de futebol da nossa cidade, buscando ao Senhor. Algo especial está acontecendo no nosso país. E o versículo 3 e o versículo 4 de 2 Timóteo capítulo 4 vão nos dizer por que isso é tão urgente, proclamarmos a palavra de Deus com toda a nossa ousadia. Acompanhe comigo, versículo 3 e 4 de 2 Timóteo capítulo 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E foi com essas palavras que o pastor Pascoal nos exortou naquela última reunião com ele, antes de sua viagem. Existem momentos da história onde Deus abre as janelas do céu e derrama algo novo sobre um povo.
E isso está acontecendo sobre o Brasil nesse momento. Irmãos, é hora de avançar, é hora de falar dessa mensagem, é hora de abrirmos a nossa boca e proclamarmos. Porque a história da igreja vai nos dizer que essa janela de oportunidade não fica aberta o tempo todo. Existe um momento de visitação especial do Senhor. E esse tempo especial se acaba. E se nós não colhemos os frutos no tempo certo, os frutos se vão, nós não colhemos, não conseguimos mais colher na mesma medida que podemos colher agora, nesse momento. Estudiosos da história da igreja vão comparar esse avanço do reino de Deus, esse avanço da igreja, com o fluxo da maré, dizendo que, assim como a maré tem momentos de cheia e momentos de baixa, assim parece ser também o avanço do reino de Deus sobre a terra. Basta você pensar que nos primeiros séculos depois de Jesus Cristo, quando a igreja primitiva estava avançando, o centro do cristianismo era o Oriente Médio e o norte da África. Alguém em sã consciência pensaria hoje que a parte mais forte da igreja cristã fosse o Oriente Médio e o norte da África nos nossos dias? Não, né? Mas essa era a realidade quando a igreja começou a avançar. Temos um teólogo na história da igreja, Agostinho, que ele era o pastor no norte da África, um dos teólogos mais influentes de todos os séculos. E como a igreja era forte, mas a maré arrefeceu. E Deus avançou em outra direção. Por exemplo, na época bíblica, a Europa, aquilo que não era dominado pelo Império Romano, era conhecido como os povos bárbaros. Pessoas sem cultura, sem educação. E séculos depois, ali no século 4, 5, quando o Império Romano começa a cair, o Evangelho já penetrou aqueles tribos, aqueles povos bárbaros. E a Europa se tornou o grande centro do cristianismo por séculos, sendo o centro do conhecimento e também da expansão do cristianismo pela face da terra. Os Estados Unidos, nos últimos séculos, têm sido esse centro da missão de Deus no mundo, de enviar a força missionária para o mundo. Mas esses mesmos estudiosos dizem que nos próximos 20 e 30 anos, essa nuvem, essa maré, ela está mudando. E essa onda está chegando em lugares como o Brasil, lugares como a África, continentes da América do Sul, da África, da Ásia. Eles apontam que nos próximos 20 a 30 anos, os centros do cristianismo estarão nesses 3 lugares. E nós falaremos de líderes de Lagos, na Nigéria, de Seul, na Coreia, Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, como líderes desse movimento do reino de Deus, da expansão do reino de Deus nessa terra. Irmãos, é hora da igreja brasileira, é hora de avançarmos, é hora de proclamarmos essa boa mensagem do Evangelho. Eu não sei se esse fluxo da maré está tão visível para você quanto está para mim. Eu acabei de voltar de 4 anos nos Estados Unidos e, infelizmente, naquele país, a gente vê que o fluxo está diminuindo, o fluxo está baixando, enquanto na nossa nação o fluxo está aumentando. Irmãos, eu morava no Texas e eu participava de igreja e via as melhores estruturas, os melhores programas, os maiores recursos, as melhores ideias para proclamar o Evangelho. Eu conheci durante aquele tempo, vi na prática, mas sabe o que acontece? O povo não está respondendo, não há fome e sede de Deus, o povo está seco, vazio e não quer saber da palavra de Deus. Essa maré, você vê ela se encolhendo. Ao mesmo passo que eu venho para a minha nação, venho para a minha pátria e vejo que a cada esquina, em cada praça, em cada escritório, em cada momento do nosso dia, em cada oportunidade, nós temos oportunidades claras de compartilhar o Evangelho. As pessoas estão sedentas, as pessoas querem oração, as pessoas querem saber de um Deus que age nas nossas vidas. Irmãos, que oportunidade que nós temos de mobilizar a nossa igreja para a casa de paz. Nós sonhamos em entrar em 1000 casas com essa mensagem, essa boa notícia e proclamar o Evangelho. Eu e você somos parte disso. O tempo é esse para respondermos aquilo que está acontecendo no nosso povo. Mas, meus irmãos, nós sabemos também, e o apóstolo Paulo adverte o seu filho, que com o crescimento do Evangelho, também crescem as heresias e os desvios. E sabe, aqui cabe uma advertência. Cuidado para que, na sua busca por Deus, você não se cerque de pessoas que falem o que você quer ouvir. Você pode ouvir o Evangelho, pode ouvir pessoas falando da Bíblia, mas falando aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. O Evangelho de Deus, sempre que pregado, ele nos confronta, ele tira a gente da nossa zona de conforto, ele nos mobiliza a ir além, a ir um passo a mais, a dar mais um passo de fé. É isso que o Evangelho de Deus faz. Então,
que você ouça aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E em meio a todo esse cenário do avanço do evangelho na nossa ação, e também de distrações que podem acontecer no meio do caminho, a palavra de Deus nos exorta no versículo 5. Acompanha comigo, capítulo 4, versículo 5 de 2 Timóteo. Paulo dá 4 conselhos a seu filho. Ele fala: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Dessas 4 orientações, eu quero destacar uma, a terceira, que diz: faça o trabalho de um evangelista. Irmãos, o evangelista é um cristão, um crente, que tem o dom de anunciar o evangelho, e pessoas são tocadas pelo compartilhar da palavra de Deus de uma forma especial. Mas você não precisa ter o dom de evangelista para evangelizar. Nem todos nós aqui temos o dom do evangelismo, mas todos nós somos chamados a fazer o trabalho de um evangelista. Assim como nós não precisamos do dom da fé para orar, nós também não precisamos do dom do evangelista para evangelizar. Todo seguidor de Jesus é chamado para orar, é chamado para evangelizar, é chamado para discipular, é chamado para adorar. Essas são convocações que cabem a todo o povo de Deus, independente se você tem esse dom ou não. Pregue a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, eu tenho tido a oportunidade de conduzir a nossa igreja num movimento de discipulado. Nós temos chamado de movimento discipular. E o nosso desejo é mobilizar cada cristão da nossa igreja para a multiplicação de discípulos na cidade de Curitiba e no mundo. Nós queremos ver discípulos sendo multiplicados nessa dinâmica, discípulos, células, igrejas, e que o reino de Deus avance nesse lugar da nossa cidade, onde nós estamos, onde você tem influência. Eu tenho tido a oportunidade de treinar as nossas congregações na área de evangelismo. E quando eu vou tocar nesse assunto, sobre pregar o evangelho, eu faço uma pergunta. Eu tenho perguntado assim para as nossas igrejas: olha, se você tivesse uma oportunidade de, em 1 ou 2 minutos, essa tarde, se Deus te desse uma oportunidade no Uber, ou na fila do mercado, ou quando você está chegando lá no seu condomínio com seus vizinhos, e Deus te desse uma oportunidade de, em 1 ou 2 minutos, compartilhar a mensagem de Jesus com alguém, você conseguiria fazer isso? Você se sente seguro para fazer isso, para compartilhar o evangelho? Só por curiosidade, eu queria saber como é que isso está aqui também. Se você tivesse essa oportunidade, hoje à tarde, você teria a segurança de compartilhar essa mensagem, essa boa mensagem do evangelho com alguém? Levante sua mão, se você teria. Meus irmãos, nós temos um exército para ganhar essa cidade. Nós temos. E, irmãos, é simples. Se você não sente confiança, segurança para fazer isso, eu quero te dar algumas dicas simples de como que você pode fazer. Por exemplo, uma coisa que toca muito o coração do brasileiro é quando nós contamos a nossa história, quando nós falamos daquilo que Deus fez na nossa vida. A gente chama isso de testemunho. Testemunho, pessoal. E sabe, tem um capítulo na palavra de Deus que pode te ajudar a como que você organiza o seu testemunho. Por exemplo, Atos capítulo 26, é quando Paulo está se defendendo diante do rei Agripa. E ali ele divide a sua história em 3 fases. Ele fala assim para o rei: olha, eu era assim antes de conhecer Jesus. Quando eu conheci a Jesus, esse foi o momento do meu encontro com Jesus, e Jesus também transformou a minha vida. 3 momentos que você precisa ter quando você conta a sua história para alguém, compartilhando aquilo que Deus fez na sua vida. Como era a sua vida antes de Jesus, o que Deus fez na sua vida, o seu encontro com Jesus, e o que Ele tem transformado na sua vida. Você tem que ter isso na ponta da sua língua. Deus vai te dar essa oportunidade essa semana, amém? E você precisa estar pronto para responder. Eu gosto, às vezes, quando eu tenho essa oportunidade de pregar o evangelho, de falar do evangelho com alguém ou com um grupo, eu gosto de ter também na ponta da língua a mensagem de Jesus, a centralidade da mensagem de Jesus. Eu normalmente falo assim com a pessoa, né? Ou com o grupo, depende muito da situação, mas eu conduzo normalmente assim: olha, Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu filho, Ele enviou o seu filho à terra. E Ele sabia que o homem estava afastado de Deus pelos seus pecados, pela sua rebelião, e o homem nunca conseguiria se reconciliar com Deus por si mesmo. E Deus providenciou um caminho para que isso acontecesse. Ele mandou o seu Filho Jesus com uma mensagem de esperança e uma mensagem de perdão. Jesus, Ele morreu por mim e por você, por aquilo que nos separava. O preço precisava ser pago por alguém. O preço da nossa rebelião precisava ser pago.
E Jesus foi aquele que tomou esse preço sobre si, morreu em nosso lugar, ressuscitou. E com isso, Ele nos dá a chance de nos tornarmos de inimigos de Deus para amigos de Deus. E você tem essa oportunidade de conhecer esse Jesus hoje. Irmão, se você está aqui, ou melhor, se você está aqui nessa igreja, está nos visitando e nunca ouviu essa mensagem, eu quero dizer que essa mensagem é para você. Jesus fez isso por você. Ele pagou o preço da sua rebelião, do seu pecado, daquilo que te afasta de Deus. E Ele tem todo o poder nos céus e na terra para te reconciliar com Deus nessa manhã. Basta você colocar a sua fé em Jesus Cristo e você caminhar com Ele todos os dias da sua vida, pondo a sua vida como um todo. Jesus tem mudado a minha vida. Há 15 anos eu tenho caminhado com Jesus e eu tenho visto o milagre de Deus dia após dia na minha vida. O último conselho que eu queria dar para você, na pregação do Evangelho, sempre tenha um versículo na ponta da língua, porque você nunca sabe quando Deus vai te dar a oportunidade. E o apóstolo Pedro fala, esteja pronto para dizer aos outros a razão da sua fé. Esteja pronto, e esteja com o versículo pronto, Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu tenho certeza que essa semana você vai encontrar alguém que está cansado e sobrecarregado. Que tal você entregar esse versículo para ele? Que tal você falar como a palavra de Deus nos diz em Jeremias 29, 11, pois só eu sei os planos que tenho para você, prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança. Para alguém que está desesperançado, irmãos, a palavra de Deus é rica demais, e ela precisa estar guardada no nosso coração, para não pecarmos contra Ele, é isso que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do final dessa mensagem, e eu queria estender essa convocação que o pastor Pascoal fez a nós, pastores da nossa igreja, nessa última reunião há 10 dias atrás. Eu queria estender essa convocação a toda a igreja. Eu acredito que todo cristão, todo seguidor de Jesus na primeira igreja batista de Curitiba tem essa convocação sobre a sua vida. Essa convocação que o apóstolo Paulo nos deu, que o próprio Jesus Cristo, antes de subir ao céu, nos deu, e que o pastor Pascoal também nos comissiona. E nesse momento, eu quero te convidar a responder à palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, ela merece ser respondida. E você pode dizer sim ou não àquilo que você ouviu da palavra de Deus. Eu quero te desafiar a você dizer sim a essa palavra, aceitar essa convocação. E eu te convido em nome de Jesus, que durante esse momento de oração, você se ponha de pé. Se você deseja ser um seguidor de Jesus que prega essa palavra, essa semana, esse mês, esse ano, durante toda a sua vida, que Jesus te encontre fiel, pregando essa palavra de Deus, por onde Ele te mandar. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se você deseja responder essa convocação falando, Jesus, o Senhor falou comigo, eu sou teu servo, eu sou teu discípulo, e eu quero pregar essa palavra com ousadia, mesmo que isso me custe o que for. Eu entendi na tua palavra que essa é a convocação do Senhor para a sua igreja. Meus irmãos, nós temos um exército aqui de pé. Nós estamos nos preparando para essa mobilização da Casa de Paz. E se esse exército se colocar à disposição para visitar casas, para entrar em lares, com essa mensagem de esperança, meus irmãos, nós vamos chacoalhar a cidade de Curitiba. Você está junto com a gente nessa? Vamos juntos proclamar essa mensagem. E eu quero abençoar a sua vida com um texto precioso da palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 29 a 30. Pedro e João tinham acabado de serem soltos por estarem pregando essa mensagem em Jerusalém com ousadia. Apanharam, foram açoitados. E assim que eles são libertos, eles voltam para a igreja e vão orar. E como resposta a essa oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo chacoalha aquele lugar onde eles estão orando. E essas são as palavras dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, aquilo que eles estão pedindo ao Senhor naquele momento. Eu quero pedir sobre a nossa igreja também nesse momento de convocação. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças dele e concede aos teus servos que anunciem a sua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Que essa palavra esteja sobre você e que você leve essa palavra com ousadia aonde quer que Jesus te enviar. Amém? Ora comigo nesse momento. Vamos colocar a nossa vida diante do Mestre Jesus. Jesus, a tua igreja está de pé, respondendo a essa santa convocação da carta de 2 Timóteo, essa convocação solene que ecoa
aos séculos, ó Deus, nos exortando a pregar a palavra com ousadia, mesmo que isso custe tudo que temos, Pai. Jesus, essas palavras foram usadas também por Ti, como as Suas últimas palavras antes de subir aos céus, nos desafiando a pregar a palavra, a sermos encontrados fiéis na Sua volta, na Sua epifania. Senhor, que o Senhor encontre a Sua igreja fiel, pregando essa santa palavra. Envia cada um para a sua área de influência, seja o seu trabalho, seja a sua comunidade, seja a sua vizinhança, seu condomínio, Senhor, as escolas, universidades aqui representadas, Senhor, estados, pessoas que estão nos ouvindo pela internet, pelo mundo. Senhor, convoca a sua igreja a pregar o Evangelho, e que nós não nos calemos, mas com toda a ousadia e com todas as nossas forças, nós pregamos essa santa palavra. Dá-nos as ousadias, ó Deus, e dá-nos essa ousadia, e estende as Tuas mãos, ó Deus, com poder e com maravilhas do Senhor, para testificar essa mensagem que será pregada. Nós Te adoramos, Senhor, e nós nos apresentamos a Ti, como pregadores da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, que Deus te abençoe.